Ser católico implica compreender que estamos num processo contínuo de mudança de vida. Nós chamamos isso de conversão. Nós somos chamados a mudar. De início, quem não quer mudar, talvez não sirva a esta religião, não caiba aqui. O Evangelho nos chama a algo sempre novo. E se algo é novo, porque não existia antes. Quando falamos de mudança, nós pensamos sim em mudar completamente a direção de certas coisas, como a própria palavra conversão diz, em termos militares, é aquele movimento brusco dos exércitos, né? Está indo numa direção e se volta para outra. Mas também implica numa mudança que talvez seja mais difícil do que aquelas exteriores, de mudar de direção. São Paulo, quando escreve aos Efésios, ele fala usa esse mesmo verbo que é usado para a palavra conversão: renovai vosso espírito e a vossa mentalidade. Conversão, na palavra grega metanoia, significa mudar a maneira de pensar. Isso é muito interior. A conversão a qual nós somos chamados, ela implica em sinais externos, em coisas que nós deixamos de fazer, coisas que deixamos de falar, e coisas que começamos a fazer, coisas que começamos a falar. Essa é a vida cristã. Eu não ofendo mais, eu deixo de fazer isso, e eu amo mais, eu faço uma outra coisa. Eu deixo de ser egoísta e abro as minhas mãos, e dou daquilo que tenho e sou. O catolicismo, ele nos ensina isso, e não existe religião católica verdadeira se eu, que sou a igreja, nós que somos a igreja, não buscamos essa mudança. E você sabe muitas coisas que você precisa mudar na sua vida, os nossos comportamentos, a nossa maneira de ver os outros, de ver as coisas, os bens materiais, os nossos irmãos e irmãs que muitas vezes sentimos e vemos como inimigos, nossa maneira de ver a própria morte, por exemplo, o grande medo do ser humano, a grande fonte de ansiedade para todos nós, pelas lentes de Cristo, do ressuscitado, compreendemos que vemos mais longe. A vida de Cristo, do ser humano, Cristo Jesus, Deus feito homem, aquela vida humana como a nossa, simples como a nossa, anônima até certo ponto como cada um de nós é, pobre como nós, naquela vida nós reconhecemos que a morte não é o fim, porque aquela vida venceu a morte. E nós o fazemos aqui todas as vezes que vimos até este lugar, no primeiro dia da semana, domingo, primeiro dia da semana, ao redor do altar, quando celebramos a morte e a ressurreição do Senhor. O centro da nossa vida de fé, a cruz de Cristo e o seu sepulcro aberto. Aqui nós proclamamos que a morte não é o fim. E isso exige uma mudança muito grande, porque a lógica do mundo não entende isso. Não há provas físicas da ressurreição. O sepulcro aberto e vazio lá em Jerusalém não é prova de nada. Não é uma prova de que ele ressuscitou. Nunca foi. É um sinal para aqueles que têm fé. Vocês se lembram da Páscoa? Quando João, discípulo amado, entra, vê um lugar cheio de sinais de morte, um sepulcro com panos mortuários e acredita. Sinais são aquelas realidades que nos transportam, nos mostram que existe algo maior. João faz questão no seu evangelho de falar de sinais ao invés de falar de milagres. O milagre é aquilo que eu quero, né? Senhor, faz um milagre na minha vida, eu preciso da cura disso, eu preciso daquele problema ser resolvido, a conversão de alguém, tantas coisas que pedimos, o fim da pandemia, milagres e intervenções de Deus, e ficamos satisfeitos quando acontecem, não é isso? Esse é um milagre, eu preciso, obrigado Senhor, eu vou te agradecer por tudo que fizestes. Mas João sabe que Deus pode fazer milagres, claro que sabe. Marcos, o evangelista desse ano, essas 5 semanas, desde a semana passada até o dia 22 de agosto, nós ouviremos o capítulo 6 de João. Nós damos uma pausa em Marcos e vemos João. João não fala de milagres, ele fala de sinais. O sinal deve nos apontar para uma outra realidade. Lázaro, por exemplo, o último sinal do Evangelho de João, ele é ressuscitado dos mortos, mas depois ele vai morrer de novo, Lázaro. A ressurreição de Lázaro é um sinal que aponta a uma outra realidade.
aquela que há de Cristo e a nossa, a ressurreição final. O católico compreende que tudo que Deus faz não é somente para aquilo que objetivamente, concretamente precisamos. Mesmo que aconteça um milagre que tanto esperamos muitas vezes nas nossas vidas, ele deve nos remeter para aquele outro lugar ao qual nós pertencemos, o céu que desejamos. Na semana passada, no início desse capítulo de João, capítulo 6, o pão da vida, Jesus sobe do monte e faz um sinal. 5.000 homens não tinham o que comer. Uma criança com 5 pães de cevada e 2 peixes, a comida de um dia de uma pessoa pobre naquele tempo. Era só aquilo que tinham. Jesus dá graças a Deus, não a criança, a Deus, porque tudo é dom de Deus, nós aprendemos na semana passada, distribui a todos e todos ficam satisfeitos. É um milagre, né? É um milagre. Todos estão lá felizes. Jesus sai de lá porque eles queriam fazer o rei e agora estamos no evangelho de hoje. Ele atravessa o mar da Galileia, vai até Cafarnaum, a multidão vai até ele e pergunta: quando você chegou aqui? E Jesus ignora as perguntas superficiais. Ele responde aquelas profundas que nós precisamos saber. Não o que você pergunta muitas vezes, mas o que você precisa. Deus não fala aquilo que nós queremos, fala o que nós precisamos ouvir. E aí Jesus, quando eles perguntam que horas ele chegou, ele responde: vocês estão aqui, não foi porque vocês viram o sinal, mas foi porque vocês ficaram saciados. Vocês comeram pão, estão felizes, estão atrás de mim. Vocês não viram o sinal que aquilo representa. A multiplicação dos pães apontava uma outra realidade. Uma realidade inimaginável que acontece sempre que nos reunimos em nome do Senhor sobre o altar. Um pão que sacia a fome de vida que temos. Aquele sinal Jesus começa a revelar nesse momento, depois da multiplicação dos bens, dos dons, dos pães. A primeira lição, lembram, né? Foi aquilo que ouvimos na semana passada. O pão é multiplicado e há tanto quanto necessário para todos. Os bens dessa terra são de todos. Deus é que deu. Mesmo aquilo que você acha que você que tem, é o suor do meu rosto, eu lutei para conseguir, claro que é, parabéns, muito bem. Porque Deus te deu a vida, porque Deus te deu as forças, porque é Ele que deu tudo, o que nós transformamos para ter vida. O pão, não é? O trigo que a terra faz brotar, que Deus nos dá. E é claro que Deus nos dá o necessário, nosso mundo não tem o necessário porque somos egoístas, porque há muita desigualdade. Mas a primeira lição ele ensinou o milagre que está nas nossas mãos, a partilha. Mas ele quer que vejamos o sinal. E ele diz para eles: olha, não lute por esse alimento que passa, mas por aquele que dura para a eternidade. E aí pergunta para ele: mas que sinal você faz? Nossos pais no deserto ganharam de Moisés o pão que caiu do céu, o maná, né? Aquele pó que caía, e eles juntavam, e era o maná que Deus dava para que não morressem de fome. E Jesus diz: olha, não foi Moisés que deu, foi meu pai que deu. Mas existe um outro pão. O meu pai vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é aquele. E aqui eu pego esse pronome, né? Não é aquilo, é aquele. Aquele. Aí nós já vemos uma pessoa. O pão não é algo, esse pão não é algo que vai ser dado para que eu mate minha fome agora, mate o meu desejo, mate a minha ansiedade, as minhas preocupações. Não. É outro pão. É aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Que linda frase eles falam, né? É que nós falaríamos também, ao ouvir algo tão belo. E aí Jesus começa o primeiro dos escândalos do Evangelho de João, no capítulo 6. Eu sou o pão da vida. Nós vamos ver nas próximas semanas que o povo vai se escandalizar ainda mais com o que Jesus vai dizer. Eu sou o pão. Dá-nos desse pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que desceu do céu, ele disse antes, e dá a vida ao mundo. Quem crê em mim não terá mais fome. Quem vive e crê em mim nunca mais terá sede. Nós somos chamados agora, queridos irmãos e irmãs, nós que aqui viemos, que participamos do altar do Senhor e que todos os domingos nos aproximamos dele, a crer que ele está no meio de nós, que
que Ele se dá a nós no pão eucarístico, não é pão mais, mas é seu corpo. É o alimento que nossas almas necessitam para dizer o sim definitivo que precisamos dizer a Deus. É o alimento que nos garante a vida eterna, que nos abre o céu, que nos faz experimentar o que seremos no futuro aqui. E Ele depende de nós, do nosso sim, dos nossos passos, da nossa conversão, da nossa mudança de vida, do nosso arrependimento, do nosso desejo de ser uns com os outros, de receber o corpo de Cristo para nos tornarmos também um só corpo. Amém. Em pé fiquemos e juntos professemos a nossa fé.